dia, pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, vamos juntos começar o dia bem informados? Vamos aos destaques desta quinta-feira. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido do Partido Liberal e condena a coligação a pagar multa de quase 23 milhões de reais. Tarifa de energia deve subir em média 5,6% em 2023. A estimativa é da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nos destaques internacionais, Parlamento Europeu sofre cyberataque após votação contra a Rússia. E hoje é dia de Brasil na Copa do Catar. Seleção estreia contra a Sérvia e promete futebol ofensivo para iniciar a busca pelo Hexa. Tudo isso a partir de agora. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido do Partido Liberal para anular o segundo turno das eleições deste ano. Na decisão, o ministro condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro, que além do Partido Liberal é composta pelos progressistas e pelos republicanos, a pagarem uma multa no valor de quase 23 milhões de reais. Vamos conferir. Na decisão, Moraes rebateu as questões técnicas levantadas pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. O ministro disse que o partido não fez o aditamento de supostas irregularidades no primeiro turno e não apresentou indícios que justifiquem a instauração de verificação extraordinária da apuração. Moraes, em decisão na noite desta quarta-feira, aplicou à coligação Pelo Bem do Brasil, que lançou Bolsonaro à reeleição, multa de 22,9 milhões de reais. Também foi determinada a suspensão de repasses do fundo partidário para a coligação até o pagamento da multa. Após o despacho de Moraes, o PL informou em nota que o partido já acionou a assessoria jurídica para analisar a decisão. Na terça-feira, o PL protocolou no TSE uma representação eleitoral para questionar o resultado da eleição e apontou o suposto mau funcionamento de urnas no segundo turno como justificativa. Moraes deu prazo de 24 horas para a legenda aditar a petição para a apresentação da relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos. Com a PEC da transição travada, o grupo já pensa em uma alternativa para viabilizar os R$ 600 do Bolsa Família com aquele adicional por criança de até 6 anos. Uma medida provisória no lugar de uma emenda à Constituição ganha força e pode ser a solução. As negociações seguem travadas em torno da eventual proposta de emenda à Constituição que tira o Auxílio Brasil do teto de gastos. Com isso, a equipe econômica de transição pensa em um novo plano que pode resolver a questão. Uma medida provisória sobre o assunto a ser editada com força de lei no início do mandato do próximo governo. Diante das dificuldades encontradas, parte dos senadores e deputados federais da base do governo eleito passaram a defender nas últimas horas que a equipe de transição desista da ideia de tentar aprovar a chamada PEC do estouro no Congresso Nacional. A falta de prazo para que o Auxílio Brasil fique fora do teto de gastos e o tamanho do rombo fiscal são os pontos mais discutidos. A vontade inicial da equipe de transição era de que o programa social ficasse fora do teto de forma permanente ou ao menos por 4 anos. Alguns parlamentares já entendem que a melhor saída seria editar uma medida provisória com poder de lei no início do mandato de Lula, para garantir o valor de R$ 600 do Bolsa Família. Dessa forma, o governo eleito teria 120 dias para converter a MP em lei definitiva. Por causa da estreia do Brasil na Copa, a equipe de transição tem agenda reduzida hoje. Há reuniões previstas dos grupos de trabalho de Justiça e Segurança, de Saúde e de Desenvolvimento Regional. Há também a expectativa em relação à formação do Grupo de Transição de Defesa. Grupos técnicos da equipe de transição se reuniram ontem com ministros e integrantes do atual governo. O grupo técnico da Segurança Pública, liderado pelo senador eleito Flávio Dino, se reuniu nesta quarta-feira com comandantes das polícias militares, secretários de segurança e representantes das polícias federal e rodoviária federal. À tarde, foi apresentado um diagnóstico preocupante da segurança pública no país. Aloysio Mercadante e Flávio Dino relataram a falta de recursos para cumprir políticas e ações práticas das polícias. Segundo eles, não há dinheiro para a proteção de fronteiras, pagamentos de diárias e outras políticas de segurança pública. Que há um grave comprometimento de algumas atividades
imprescindíveis da segurança pública. E agora não tem recurso para fechar o ano. E algumas atividades essenciais estão parando. Nós tivemos a suspensão da emissão de passaportes. Por quê? Porque houve um contingenciamento e são necessários, nesse momento, 74 milhões de reais para retomar a normalidade da expedição de passaporte. Nós temos concretamente problemas com combustível e diárias na Polícia Federal. Hoje, não são no futuro. E esses problemas podem, inclusive, criar constrangimentos para operações fundamentais, a exemplo da posse presidencial. As tarefas da Polícia Federal hoje já sofrem dificuldades. E o cenário orçamentário para 2023 é ainda mais desfavorável, não no que se refere a pessoal ou custeio ordinário, mas em relação a esses projetos que são fundamentais para os cidadãos e cidadãs. Flávio Dino disse que apenas para cumprir determinações do STF e do TCU para realizar operações na Amazônia e reestruturar portos, os custos seriam de 60 e 150 milhões de reais, respectivamente, e não há dinheiro disponível. O mesmo cenário de escassez orçamentária vive a PRF, que não tem garantia de recursos para a Operação Rodovidas de fim de ano, e a administração penitenciária, que ainda não recebeu os devidos repasses do governo federal. A equipe de transição considera grave a situação orçamentária do país para os próximos meses e para o ano que vem e afirma que, com a aprovação da PEC do Bolsa Família ou PEC da transição, que autoriza o pagamento do auxílio social de R$ 600 fora do teto de gastos, o país terá uma folga orçamentária para investir em outras áreas. Por isso que nós queremos que esses recursos estejam acima do teto, como valor. Segundo, o país precisa... O teto não foi respeitado nenhum ano desde que foi criado. E nenhum país da OCDE tem um mecanismo como esse. Nenhum país do mundo tem um mecanismo como esse que foi criado no Brasil. E que está se mostrando ineficiente para o objetivo que se pretende. Então, o que é a discussão que está sendo posta? A PEC previa uma revisão do teto em 2026. Na tramitação da PEC dos precatórios foi retirado esse dispositivo. Uma das discussões que nós estamos fazendo é reintroduzir esse dispositivo através de uma lei complementar. Ou seja, tem que discutir responsabilidade fiscal, tem que discutir sustentabilidade fiscal, tem que assegurar previsibilidade fiscal, mas isso precisa ser feito com calma e bem feito, que não é impossível fazer isso nesse final da legislatura, nas condições que nós estamos. O que nós temos que assegurar é o mínimo essencial para o ano que vem. E esse conceito do Bolsa Família é o valor que nós estamos, o valor supremo, o valor maior, que é o mínimo existencial que está na Constituição. E aí, com isso, você consegue assegurar recursos para prover esses serviços essenciais e alguma capacidade de investimento, porque também, se a gente não gerar emprego, não retomar obras paradas, nós vamos ter muita dificuldade do país voltar a crescer, gerar qualidade de vida. Mas nós estamos começando pela justiça, vocês vão ver a saúde, sexta-feira. Nesta quarta-feira, o Grupo de Trabalho de Saúde realizou reuniões na Anvisa e no Ministério da Saúde. A agenda foi marcada com o ministro Marcelo Queiroga e segue indefinido o Grupo da Defesa Civil. A apresentação dos nomes, que estava prevista para esta quarta-feira, foi adiada novamente. A conta de luz vai ficar mais cara. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica prevê aumento na tarifa de energia para o ano que vem. E o impacto pode variar conforme cada distribuidora. A ANEEL estima que a tarifa de energia elétrica vai subir 5,6% em média em 2023. Neste ano, o reajuste da tarifa de energia para os consumidores residenciais está em média em 10,83%, segundo levantamentos mais recentes. A previsão foi informada pela agência ao Grupo de Minas e Energia do Governo de Transição. Foi a primeira reunião entre os diretores da ANEEL e a equipe de transição do governo eleito. Apesar da estimativa, o impacto vai variar conforme cada distribuidora de energia. A diferença de percentuais se dá devido aos custos de compra, transmissão e distribuição de energia, que variam conforme cada distribuidora, além de eventual crédito tributário que a empresa possa ter direito. Os créditos tributários estão sendo revertidos em favor do consumidor, atenuando os reajustes.
A agência ainda destacou que os percentuais de reajustes são previsões que podem mudar até a homologação dos novos índices tarifários. Os aumentos nas tarifas de energia são feitos individualmente para cada distribuidora. Normalmente acontecem na data de aniversário do contrato de concessão. Antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para essa quinta-feira, dia de estreia da seleção brasileira no Mundial. As chuvas devem continuar hoje, mas em um volume menor do que nos últimos dias. Como de costume, para essa época do ano, a chuva deve vir no período da tarde e em algumas regiões ela pode cair com intensidade. Então vamos conferir a previsão para algumas cidades aqui do país nesse dia de estreia da seleção. A gente começa falando de Angra dos Reis, no sudoeste do Rio de Janeiro. A máxima na região pode chegar a 26 graus. Com alguns períodos de sol, mas o tempo deve permanecer encoberto na maior parte do dia, com previsão de chuva moderada durante a tarde. Em Chapecó, Santa Catarina, o tempo deve ficar firme hoje. O sol vai predominar o dia todo e a máxima por lá pode chegar aos 28 graus. Algumas nuvens carregadas devem se formar na cidade, mas olha só, não tem previsão de chuva para a região. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na região central? Olha só que lindo, um céu azul para receber, então, esse dia de estreia da seleção brasileira. O dia começou ensolarado e a previsão é de que a quinta-feira tenha temperaturas amenas. Não parece, mas a máxima prevista para hoje na capital é de 24 graus, mas tem possibilidade de chuva durante a tarde. E veja a seguir, Parlamento Europeu sofre cyberataque após votação contra a Rússia. E hoje, como a gente falou, é dia de Brasil na Copa do Catar. A seleção estreia contra a Sérvia e promete um futebol ofensivo para iniciar essa busca pelo Hexa. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com o destaque internacional. E as tensões entre a Turquia e a Síria continuam aumentando. Nessa quarta-feira, o governo turco disse que está determinado a intervir para proteger a sua fronteira no sul. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, falou nesta quarta-feira sobre os ataques contra posições de combatentes curdos no norte da Síria. Erdogan disse que a determinação em proteger todas as fronteiras do sul como uma zona de segurança é hoje mais forte do que nunca. O chefe de Estado turco acrescentou que considera iniciar uma ofensiva terrestre quando o momento for oportuno. Os bombardeios turcos atingiram posições curdas no campo de detenção de Al-Hol, na Síria, nesta quarta-feira, de acordo com fontes sírias e curdas independentes no local. O campo administrado pelos curdos abriga 50 pessoas, incluindo parentes de supostos jihadistas, mas também deslocados sírios e iraquianos. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG com sede em Londres, disse que o bombardeio teve como alvo as posições curdas fora do campo, mas causou o caos do lado de dentro. O governo da Turquia iniciou a operação, chamada de Garra-Espada, no último domingo, intensificando ataques aéreos e disparos de artilharia contra posições do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e das Unidades de Proteção Popular. A Turquia acusa esses dois movimentos de terem ordenado o ataque que matou 6 pessoas e feriu 81 em 13 de novembro em Istambul. Os dois grupos negam as acusações. Ontem, o Parlamento Europeu sofreu um ataque cibernético. A invasão ocorreu logo após uma votação, onde ficou definido que a Rússia é um Estado patrocinador do terrorismo. E novas sanções foram então exigidas ao país. Um grupo pró-Moscou assumiu a autoria do ataque. O anúncio foi feito pela presidente da instituição, Roberta Metsola. O ataque ocorreu horas depois da aprovação em plenário de uma resolução declarando a Rússia como um Estado promotor do terrorismo. Em uma rede social, Roberta escreveu que um grupo pró-Moscou assumiu a responsabilidade. O porta-voz do parlamento, Jaime Dutch, afirmou em uma rede social que a disponibilidade do site do parlamento foi afetada do exterior devido aos altos níveis de tráfego da rede externa. Segundo ele, o tráfego está relacionado com um evento de ataque DDoS, ou seja, um ataque de negação do serviço. Nos ataques DDoS,
Um sistema recebe um número tão grande de demandas simultâneas de acesso que acaba sendo inutilizado pela sobrecarga. Uma fonte do parlamento que pediu para não ser identificada disse se tratar do ataque mais sofisticado da história recente. Chegou a hora de falar sobre Copa do Mundo. Vamos começar com um balanço desse quarto dia. Afinal, a quarta-feira foi marcada por um show espanhol e uma zebra japonesa no Catar. A Espanha sobrou em campo na estreia contra a Costa Rica. O time espanhol fez 7-0. Com uma geração renovada, a seleção do técnico Luiz Henrique confirmou que é uma das grandes favoritas para levar o título da Copa. Mais cedo, outra seleção que também era tida como favorita decepcionou. A Alemanha perdeu de virada para o Japão, por 2-1. Foi o maior feito dos asiáticos na história das Copas. E os japoneses vibraram bastante. O dia ainda teve a vitória da Bélgica sobre o Canadá por 1-0 e o empate sem gols entre a Croácia e o Marrocos. E a Copa do Catar tem mais um dia cheio de atrações nessa quinta-feira. Entre os destaques estão a estreia do Brasil, é claro, e o astro Cristiano Ronaldo pela primeira vez entra em campo também. Vamos ver então a tabela de jogos. O dia começa com um confronto entre Suíça e Camarões pelo grupo G. A partida teve início às 7 horas da manhã. Em seguida, o Uruguai enfrenta a Coreia do Sul, às 10 horas, pelo grupo H. Às 10 horas, 1 da tarde, Portugal, de Cristiano Ronaldo, pega Gana, também pelo grupo H. E o último jogo do dia é o mais aguardado por nós brasileiros, a estreia, então, da seleção na Copa contra a Sérvia, às 4 horas, 16 horas. E vamos falar melhor sobre o jogo que acontece agora, que é pelo grupo do Brasil, Suíça e Camarões. Eles se enfrentam no estádio Al Janoub. A partida já está no final, já entrou nos acréscimos. Esse é o primeiro confronto entre as duas seleções na história da Copa. O jogo começou bastante equilibrado, com uma ligeira vantagem para os africanos. Mas o primeiro tempo acabou sem gols. No início do segundo tempo, a Suíça abriu o placar com Embolô. Depois de marcar o primeiro gol, o time suíço perdeu as chances de ampliar. E a seleção brasileira dá hoje o primeiro passo rumo ao tão sonhado título de hexacampeão. O primeiro jogo do Brasil na Copa será contra a Sérvia, como a gente falou, e o time que vai começar a partida ainda é um mistério. Mas a expectativa é que o técnico Tite mande para campo uma formação bastante ofensiva, seguindo a melhor tradição do futebol brasileiro. Prestes a iniciar a caminhada pelo sonhado Hexa, a seleção brasileira realizou o último treino antes do jogo contra a Sérvia, nesta quinta-feira, em Lusail. Os jornalistas tiveram acesso somente aos primeiros 15 minutos da atividade, que ocorreu no estádio Gran Hamad. Tite não revelou a escalação que vai mandar a campo, mas existe a possibilidade de ser um time bastante ofensivo, com Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison entre os titulares. Em coletiva de imprensa após o treino, o zagueiro Thiago Silva falou sobre a expectativa para a disputa do torneio e pediu que os brasileiros acreditem na conquista do título mundial. O que eu passo para a torcida é que eles acreditem na gente, porque aqui dentro não tem dúvida alguma que a gente está pronto para fazer uma grande Copa do Mundo. É claro que o título está muito distante, mas sonhar é grátis, então a gente sonha com isso. Bem tranquilo nesse momento e, cara, estou aproveitando da melhor maneira possível, a melhor versão Thiago Silva. Com 38 anos, acredito que eu esteja atravessando um dos melhores momentos da minha carreira. O maior astro da seleção, Neymar também foi tema na coletiva e ganhou elogios do capitão brasileiro. Com certeza chega um Neymar bem melhor preparado e eu acho que o legal de tudo é que ele não tem vaidade nenhuma. Comandante do Brasil pela segunda Copa do Mundo consecutiva, o técnico Tite minimizou o sentimento de pressão pela estreia. Ele é menor. E faço minhas palavras do Thiago. O aprendizado ele pode ser teórico, mas ele é fundamentalmente prático. Está um pouco mais leve, está um pouco mais em paz. Brasil e Sérvia estão no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Suíça e Camarões. A CBF divulgou que cada jogador receberá $1 milhão, o equivalente a R$5.300.000 em caso de conquista do título no Mundial. O valor foi definido em uma reunião com alguns atletas do grupo em setembro.
O dinheiro virá da quantia que a FIFA paga para o país campeão. Nesse ano, o prêmio total será de 42 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais. E como acontece em toda a Copa, o país deve parar hoje para ver a seleção jogar. Mas será que as empresas são obrigadas a liberar os funcionários para assistir a partida? A nossa repórter Bruna de Jaimo foi atrás dessa resposta. Vamos conferir. Já é tradição. Em dia de jogo do Brasil, as ruas ficam coloridas de verde e amarelo. Nessa Copa, os jogos vão cair durante a semana, ou seja, em dias e horários de expediente. Será que o trabalhador vai poder deixar de bater o ponto para assistir aos jogos? Lembrando que o dia que a seleção canarinho joga não é considerado feriado. A consolidação das leis do trabalho, ela não prevê uma liberação dos funcionários em dias de jogos do Brasil. Nós sabemos que, tradicionalmente, dias de jogos da seleção, em especial na Copa do Mundo, o povo brasileiro costuma parar para olhar os jogos da Copa. Todavia, isso não há uma imposição legal das empresas liberarem os funcionários nesses dias. Claro que é uma situação de bom senso, um acordo entre empresas e empregados, mas essa definição da liberação ou não dos empregados para os jogos da Copa, para assistir os jogos da Copa, é uma definição do empregador. Então, nós temos aí algumas alternativas, Uma alternativa seria da liberação dos empregados, como uma ausência justificada, ou seja, o empregador libera os empregados nesses horários de jogos da Copa do Mundo, os empregados estão dispensados do comparecimento do trabalho, e esse horário de trabalho não trabalhado vai ser considerado uma dispensa justificada pelo empregador, o empregado não vai sofrer nenhum desconto do salário. Por outro lado, há também a opção de um acordo de compensação de horas, É importante que as empresas identifiquem se há nas normas coletivas da categoria essa possibilidade, e aí seria feito aí um acordo individual de compensação de horas com os empregados, para que os empregados fiquem liberados nos horários de jogos e compensem essa jornada não trabalhada em outros dias, laborando um pouco acima da jornada contratual. Então fica a dica aí para você da doutora Larissa Salgado. Agora é traçar um esquema tático para driblar o seu chefe, se posicionar na frente da televisão e, quem sabe, correr para o abraço. Um acordo não resolve. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até mais.